pessoal, tudo bem? Vamos finalmente completar a nossa primeira série, né, do Mundo Sem o Marketing, que é como escolher o seu dermógrafo, certo? Hoje vamos falar logo as 10 dicas para você esclarecer de uma vez por todas esse assunto, tudo bem? Segue nossa vinheta aí. Então, pessoal, dica número 1, eu já até falei em outro vídeo, mas como a gente vai fazer um resumão para poder ficar mais objetivo, eu vou falar de novo, né? A dica primordial é sobre o valor da agulha, né? Então, a gente escolhe o nosso dermógrafo a partir do suprimento dele. Assim como outros aparelhos domésticos que eu já citei em outro vídeo, tá aí no nosso canal, né, que é, por exemplo, uma impressora ou uma máquina de café. Então, antes de decidir naquela promoção louca, né, qual que é o aparelho que eu vou comprar, eu vou primeiro ver se eu posso pagar a agulha, certo? Então, essa é a dica número 1. Pesquise primeiro o valor da agulha. Pesquise em vários sites, no site do fabricante, no site do fornecedor. Procure perto de onde você mora, que aí você vai ter uma noção se de fato você vai conseguir dar conta de pagar a agulha e fazer os seus procedimentos, certo? A dica número 2, eu já até falei em outro vídeo, mas vamos repetir. A dica número 2 é muito importante também, né? Opte sempre pelas agulhas universais, pelos dermógrafos que utilizam agulhas universais, tanto a de encaixe quanto a de rosca. Eu vou gravar um vídeo explicando sobre essa variação dessas agulhas, mas o principal é que elas sejam universais, porque aí você não vai ficar nunca preso ao fabricante ou um determinado distribuidor ou fornecedor. Você vai ter acesso a comprar em vários lugares, vai ter principalmente concorrência, né? Máquinas de forma geral, suprimentos de forma geral, que não tem concorrência, a gente acaba ficando refém dos valores que eles decidem cobrar quando bem entendem. Então, a agulha sendo universal, né, quer dizer que ela não tem formato, nem modelo, nem encaixe específico, então fica mais fácil de você conseguir comprar, ter concorrência, ter valores acessíveis, certo? Dica número 3. Antes de dizer para vocês a dica número 3, que é nova, eu primeiro vou apresentar para vocês quais são as partes do dermógrafo, né? Como que ele se compõe para ele funcionar. Eu vou colocar aí na tela para vocês terem uma ideia e conseguirem acompanhar quando eu for explicando, né, algumas características técnicas muito importantes. Então, coloca aí. Então, vocês viram que o dermógrafo é composto da caneta, certo? Um cabinho que liga a caneta até o controlador de velocidade e a fonte, certo? A terceira dica tem a ver com o cabinho. Optem sempre por comprar dermógrafos em que esse cabinho é de encaixe, tanto na caneta quanto no controlador de velocidade. Por que isso? Porque como a gente trabalha em movimento, coloca o cabinho, né, por conta da biossegurança dentro daqueles saquinhos e ele fica o tempo inteiro virado, o tempo inteiro dobradinho, a tendência quando ele não tem um suportezinho, eu vou colocar aí na tela já já para vocês, um suportezinho dando distância entre a caneta e o início de fato do cabo, ele fica muito flexível, muito molinho. Então a tendência é que ele quebre com muita facilidade. Tanto que quando vocês vão verificar valores na internet, tanto no Brasil quanto fora, quando o cabinho é separado, o dermógrafo é mais caro. Justamente por causa dessa segurança. Então, sempre optem por comprar a canetinha, o controlador de velocidade com o cabo separado, certo? Essa é a dica técnica número 3, muito importante e que ninguém te contou até hoje. Dica número 4. Essa talvez seja a informação técnica mais importante para vocês e que, por incrível que pareça, né, nas visitas às feiras
de tatuagem, de micropigmentação que eu fui no ano passado e esse ano, eu fiquei surpresa que nem os representantes, nenhum stand que eu fui, os representantes de multimarcas de dermógrafo ou de fabricantes específicos conseguiam me responder. Qual é a rotação da máquina? Qual a rotação da caneta? Essa informação tem que estar descrita no conteúdo e tem que ser a informação que está na ponta da língua de quem está te vendendo. Por quê? Isso interfere diretamente, né, quando vocês vão fazer os fios, se você quer usar o dermógrafo para poder fazer o procedimento de micropigmentação fio a fio. Então eu preciso de uma rotação alta, eu preciso que minha máquina me entregue uma rotação alta. Então, quando vocês forem no stand, vocês vão perguntar: qual é a rotação dessa máquina? Todos eles têm que saber te responder. E se não saber te responder, você vai perguntar você vai ler nas características técnicas do manual. Quer dizer o quê? Quantas rotações por minuto? Quantos RPM aquela máquina te entrega? Então a gente tem no mercado hoje máquinas que são muito baratas. Essas, incrivelmente, têm fabricantes específicos e agulhas específicas, não são universais. E a rotação dela é 5.000 rotações por minuto. Ou então, no máximo, 8.000 rotações por minuto. Com essas máquinas, vocês não vão ter fios finos. Vocês vão ter uma máquina que vibra mais e você não vai conseguir ter precisão. Então, esse é o grande mito, né, de muitos professores, instrutores e profissionais muito bons que acabam ensinando a vocês, alunos, de que comprar uma máquina mais inferior vai te dar um resultado bom. E essas que são mais baratinhas ou são mais inferiores, elas não têm qualidade para fio por conta dessa informação técnica. Quantos RPMs essa máquina te entrega? Quantas RPMs ela te dá? Então, hoje em dia, a gente tem no mercado máquinas com 10.000 rotações por minuto, 12.000 rotações por minuto. A partir de 10, elas já são muito boas para te dar fios precisos e vibrar menos a caneta. Então, essa informação vocês precisam ter na hora de escolher o seu dermógrafo. Verifique qual é a rotação da sua máquina, quantos RPMs, rotações por minuto, ela te entrega. E o que quer dizer isso? Que a rotação é do motorzinho da caneta. E eu não tô aqui mostrando, né, fazer um parênteses para vocês, nenhuma máquina, porque eu não quero induzi-los a comprar nenhuma marca. Então, o máximo que eu puder mostrar de forma genérica em foto, eu vou mostrar para vocês. E conforme a gente for tendo autorização de alguns fabricantes, eu vou estar mostrando para vocês de forma clara e objetiva, sem puxar a sardinha. Se você for fabricante e estiver vendo meu vídeo agora e quiser que eu apresente a sua máquina de forma técnica, eu vou apresentar dizendo as características boas e as não tão boas. Então eu fico aqui à disposição para poder fazer esse tipo de apresentação. Mas eu vou tentar mostrar então para vocês imagens genéricas, fotos genéricas, para vocês conseguirem me acompanhar, certo? Então, todo termógrafo tem uma rotação específica, né, máxima, e é essa que vocês têm que procurar. Então, a gente tem no mercado hoje máquinas muito boas, a partir de 10.000 rotações ou até 10.000 rotações, que vai te entregar fios perfeitos, fios muito bons e também acaba trepidando menos. E o que quer dizer isso? A rotação por minuto quer dizer quantas vezes por minuto a agulha entra e sai da biqueira. Entra para pegar a tinta e sai da biqueira levando a tinta até a pele. Então, quantas vezes? Quanto mais rápido essa biqueira entrar e sair, quando você estiver traçando fio, eu também vou fazer vídeos mostrando isso para vocês, ela vai te dar uma precisão, ela vai te dar fios mais fininhos e contínuos, sem falhas, sem aqueles pingos de falhas. Vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês na prática fazendo o fio, mas essa informação do dermógrafo é muito importante. Se o dermógrafo não te entregar mais do que 10.000 rotações por minuto, ou a partir dessa velocidade, não compre, porque você vai se decepcionar, e principalmente se você é iniciante, ainda não tem a precisão na mão, né, a firmeza na mão para segurar a caneta, você não vai ter fios bonitos, vai ficar decepcionado e vai acabar desistindo da profissão, certo?
Então essa foi a quarta dica mega importante. Então, pessoal, a quinta informação super importante para você decidir qual dermógrafo você vai comprar é em relação a esse plugzinho aqui, que é a fonte. Alguns dermógrafos a fonte vem junto no controlador e outros não. A maioria vem uma pecinha separada para você ligar a sua máquina, certo? Então você pode comprar separado, pode comprar junto. Mas o que é importante você saber aqui? Quando você liga a fonte na sua casa, a gente tem uma entrada, certo? Que você vai escolher aí na sua cidade se ela vai ser de 127 volts ou 220. Então eu vou ter aqui uma entrada, né? Eu vou falar de forma bem simples para vocês entenderem, né? Vai entrar uma energia aqui, né? E tem que sair para sua máquina, certo? Essa saída vai estar escrito na etiqueta aqui da sua fonte. Output ou saída, ela tem que ser a partir de 3,0 amperes. Tá escrito, tem que estar escrito. Se não for a partir de 3,0 amperes, isso quer dizer que a sua máquina não vai aguentar ficar muito tempo ligada e vai esquentar. Então, em procedimentos de lábios, por exemplo, que você fica mais de 1 hora com a máquina ligada, ou então até em outros procedimentos, a sua máquina vai esquentar e vai parar. Então, se você já decidiu, já escolheu o seu dermógrafo, né, a partir ou que tenha 10.000 rotações por minuto, a fonte é importantíssima que ela tenha uma saída de 3,0 amperes. Então, fique ligadinho nessa dica que é mega importante. Quase ninguém se liga nisso. Como eu disse, os fabricantes das feiras não sabiam me responder, tinham que pegar para poder verificar. E isso para você é importante para você decidir. E não quer dizer que a máquina mais cara é a única que tenha isso. Não é verdade. Em outro vídeo eu vou começar a explicar para vocês, né, e tirar um pouco esse mito de dermógrafo que se tornou na micropigmentação um equipamento extremamente caro e que acaba afastando você de começar a sua profissão ou ter um bom resultado. Então eu vou estar explicando sempre para vocês de forma técnica, né? Foi por isso que eu criei esse quadro do Mundo Sem o Marketing, porque é importante você saber o que tem por dentro, por que você escolhe, certo? Então fica aí com essa quinta dica mega importante. Vamos lá então agora para a sexta dica. A sexta dica, ela é importante para te dar uma segurança em relação à máquina que você está comprando, porque acaba englobando todas as outras características que eu passei para você, né? Se você escolher a sua máquina pelo motor que ela tem, pelo fabricante, a origem do motor que ela tem. Então, se vocês encontrarem na internet propaganda de que a máquina possui motor suíço, ela já te dá uma garantia de que a máquina tem a rotação que você precisa para poder fazer traço fino e que ela tem uma fonte de qualidade boa, certo? Porque se a fonte não for boa, não dá conta de operar um motor suíço. Só que prestem atenção, como muitos representantes ou distribuidores sabem dessa informação, o que eles acabam fazendo? Dizendo que tem motor suíço. Tem equipamentos que vêm da China, aqueles que são piratas, que eles dizem que tem motor suíço. Eu até vou verificar se eu vou poder dizer para vocês quais seriam essas máquinas, mas por enquanto essa informação é para vocês importante. A máquina tem que vir com certificado, né? Tem que vir no manual da sua máquina. Então você pergunte, vai vir com certificado e com o manual de que o motor é suíço? E aí isso já te dá uma segurança de todas as outras dicas que eu já passei para você em relação ao seu dermógrafo. Porém, quer dizer que só a máquina que tem motor suíço é boa? Não, não quer dizer isso. Já testei algumas máquinas, eu tenho máquinas que tem motor japonês que são muito boas e chinês também. Então, essa sexta informação é só para te dar aquela segurança, se não quiser se preocupar com nenhuma outra informação que eu já passei. E tem muito fabricante de várias marcas que usam motor suíço, da mesma fábrica, entendeu? Então isso já te dá uma certa garantia de que a máquina é boa. Mas temos máquina japonesa muito boa e temos algumas chinesas também.
certo? Conforme forem saindo, eu for testando outras máquinas, talvez com outras origens de fabricação de um motor, eu vou informando a vocês. Sétima dica. Agora a gente já passou pelas dicas que são tecnicamente importantes, certo? Então agora eu vou começar a passar para vocês informações que seriam, né, que seria a perfumaria da sua decisão. Depois que você sabe que sua máquina é boa, o controlador é bom, a fonte é boa, vocês podem partir para a parte do peso da caneta, né? Tem canetas que são feitas de plástico, de alumínio e de outras ligas metálicas que deixam ele um pouco mais pesado, um pouco mais leve. Então, se você vai trabalhar o dia inteiro, provavelmente você vai ficar cansada, não vai estar acostumada e aquilo vai começar a pesar e talvez você não utilize o ângulo correto para poder fazer os seus procedimentos. Então, com o tempo, né, conforme o seu trabalho for crescendo e você for ficando mais tempo ocupado durante o seu dia, você, depois de escolher a sua máquina pelas informações técnicas que são importantes, você pode começar a escolher o peso da caneta, certo? Se ele vai estar mais leve ou mais pesado para o seu gosto. Eu conheço pessoas, eu particularmente não me importo com essa informação, mas eu conheço muita gente que já prefere ela pesada porque acha que dá mais estabilidade na mão. Então isso é com o tempo que você vai se encontrar, certo? Então essa aí foi a sétima dica. E vamos para a oitava dica. A oitava dica é sobre manutenção da máquina. Então, para você que está começando, essa informação é importante. Claro que se você já escolheu uma máquina com motor suíço, com uma fonte maravilhosa, um controlador maravilhoso, dificilmente você vai ter problemas de manutenção por 1, 2, 3 anos, né? Muito dificilmente. Mas se você escolheu uma máquina que tem algumas dessas características, mas não tem fornecedor no Brasil, não tem revendedor no Brasil, você vai ter dificuldade de ter uma orientação e manutenção da sua máquina. Então aí a gente já começa a onerar um pouquinho os valores, porque infelizmente tudo que é vendido no Brasil é mais caro, absurdamente caro, e aí você tem que colocar na balança o que é que vale a pena. Se você importar uma máquina lá de fora, pode ser que você perca um pouco de dinheiro se precisar de manutenção. Já tem algumas pessoas aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu já identifiquei, em São Paulo, que fazem manutenção de qualquer tipo de máquina. E eu vou explicar por que no próximo vídeo, que tem a ver, né, com outro que já está aí no canal sobre se micropigmentação é tatuagem ou não. Então a gente já tem algumas pessoas que fazem manutenção do seu dermógrafo, mas não é em garantia. Então aqui no Brasil a gente tem, se eu não me engano, 2 empresas que já tem, que fornecem os dermógrafos nessas qualidades, e só que são só 2, então vocês já imaginam que o preço é astronômico porque a gente não tem concorrência. Se eu não tenho concorrência, eu não consigo ter valores acessíveis, certo? Então a gente pode pensar em de repente comprar máquinas nessas qualidades de fora do país e não ter uma manutenção, né, para ajudar a gente, ou eu pago mais caro aqui e eu vou ter manutenção direto do site ou do fabricante que me vendeu. Então essa é a dica para vocês pensarem, né? Mas se você escolher o dermógrafo conforme as características que eu já informei para vocês nas outras dicas, dificilmente você vai ter problema de manutenção. Mas se tiver, ou se você tiver medo disso, aí já optem por comprar a máquina com fornecedor aqui no país, certo? E com nota fiscal, porque se não tem nota fiscal, você não vai ter garantia de ter essa manutenção na sua máquina, certo? Nona dica. A nona dica tem a ver com a Anvisa. Então, tem esse mito, né, tanto das minhas alunas quanto de algumas clientes que perguntam: ah, Tati, essa máquina tem Anvisa? Ou esse produto tem Anvisa? Eu digo às vezes que sim ou que não, mas o que eu tenho que explicar para alguns produtos e algumas máquinas não precisam ter Anvisa. Os que precisam também não quer dizer que são de boa qualidade ou têm eficácia. Não tem a menor correlação.
Ter Anvisa só quer dizer que eu posso usar no país que eu estou exercendo a minha atividade profissional, certo? Esquece a correlação de achar que tem qualidade. Então a gente vai ter máquinas e produtos aqui no nosso suprimentos, aqui no nosso país que tem Anvisa que não tem boa qualidade. Eu vou verificar a possibilidade de gravar para vocês vídeos, né, demonstrando quais produtos e equipamentos seriam esse que não precisa ou que precisa, mas não tem boa qualidade. Mas isso é só para te dar uma segurança em caso de fiscalização, certo? Em fiscalização e garantia de que você não vai ter, né, produtos apreendidos ou não vai receber nenhum tipo de multa, certo? Então, se você ainda não sabe como que funciona a fiscalização na sua região, não sabe como que são essas cobranças, optem por máquinas e suprimentos que tenham Anvisa, que aí você vai ter uma garantia de poder trabalhar sem se preocupar com essa parte mais burocrática, certo? Décima dica. Eu nem chamo de dica, né? Eu acho que é mais uma orientação para você ter um leque maior para conseguir escolher os seus suprimentos. Existem já hoje no mercado agulhas que são de encaixe e agulhas que são de rosca. Eu vou gravar outro vídeo para vocês e vou mostrar como que é. Então a gente já tem, depois que você escolheu o seu dermógrafo por agulhas universais, a gente já tem hoje disponível no mercado dermógrafos que aceitam tanto agulhas universais de encaixe quanto agulhas universais de rosca. Eu posso usar os dois tipos. Então isso acaba abrindo leque para você de comprar uma máquina que vai te dar mais opções de concorrência e valores mais acessíveis, sem dificuldade de frete, de distribuidor ou dessa marca porventura sair do mercado e inutilizar o seu aparelho. Então você depois, né, que escolher as características técnicas que são as mais importantes, você pode escolher essas, se puder, principalmente pensando no financeiro, mais essa informação, entendeu? Então já tem no Brasil, lá fora isso já é muito comum, máquinas que aceitam os dois tipos de agulha. E o que eu percebi na utilização? As agulhas de rosca, elas tremem um pouco menos, vibram um pouco menos a caneta. Então, te dá um pouquinho mais de tranquilidade para fazer aqueles fios extremamente finos, certo? Então, essas foram as dicas para vocês escolherem aí o seu dermógrafo por qualidade, não por valor. A sua cliente não sabe que você usa um dermógrafo de R$1.000, de R$5.000, de R$16.000. Elas querem resultado, elas querem que pagar e saírem felizes com a autoestima lá em cima. Então vamos começar a quebrar esses mitos de que marca é qualidade e não é, certo? Óbvio que se você vai pagar 16 mil reais numa máquina, ela vai ser muito boa, mas não quer dizer que ela é boa porque custa isso, porque o seu cliente final, que é o que vai te dar retorno financeiro, ele não sabe disso, entendeu? Para ele não faz a menor diferença qual que é a máquina que você usa, certo? Então aproveitem, né? Podem colocar aqui embaixo as dúvidas que eu vou respondendo. Se tiverem dúvidas diferentes das dicas que eu passei aqui, eu gravo outro vídeo, mas eu quero que vocês hoje, a partir de hoje, não tenham mais nenhuma dúvida de como escolher o seu dermógrafo e conseguir trabalhar pagando um valor acessível, que cabe no seu bolso e que te dá um resultado muito bom, certo? Claro, não esqueça de curtir aqui o canal, a gente está começando, a gente precisa que ele cresça, né? E para conseguir gravar vídeos mais profissionais, trazer mais exemplos e tirar essas dúvidas que vocês têm e que parece que as pessoas gostam de cultivar para te manter cego e te vendendo coisas que não são importantes, não são necessárias para você ter um bom resultado no seu trabalho, certo? Então, clica no sininho aí embaixo, siga o canal e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau!